Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar alguns dos maiores mistérios da humanidade que ainda permanecem sem explicação. Desde a origem da vida até eventos inexplicáveis como o Triângulo das Bermudas e o assassinato de JFK, esses mistérios capturaram a imaginação e fascinaram gerações de pessoas em todo o mundo. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, esses mistérios continuam a desafiar nossa compreensão e deixar perguntas sem resposta. Se você é fascinado por mistérios e ama descobrir mais sobre o mundo que nos cerca, então você está no lugar certo. Certifique-se de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos emocionantes. Origem da vida. A origem da vida é um dos maiores mistérios da ciência que ainda não foi completamente explicada. A teoria mais aceita é a da evolução química, que sugere que a vida começou a partir de moléculas orgânicas simples que se formaram a partir de reações químicas em condições favoráveis, como a presença de água, eletricidade e fontes de energia, como a luz solar. Acredita-se que os compostos orgânicos necessários para a vida foram formados em condições primitivas da Terra, quando a atmosfera era composta por gases como hidrogênio, metano, amônia e água. Estes gases foram submetidos a descargas elétricas, radiação solar e vulcões, criando compostos orgânicos simples como aminoácidos e açúcares. Os aminoácidos e outros compostos orgânicos formaram moléculas maiores, como proteínas e ácidos nucleicos, como o RNA e o DNA. Essas moléculas se uniram para formar sistemas que poderiam se reproduzir e evoluir, eventualmente dando origem às primeiras formas de vida. Embora a teoria da evolução química seja amplamente aceita, ainda há muitas questões em aberto sobre a origem da vida. Por exemplo, como as moléculas orgânicas foram capazes de se reunir em condições tão extremas como a falta de oxigênio na atmosfera primitiva da Terra. Além disso, como esses sistemas primitivos foram capazes de evoluir em organismos mais complexos e diversos, ainda é um mistério. A pesquisa nesta área continua, com cientistas procurando desvendar os segredos da origem da vida. O mistério do pé grande. O mistério do pé grande, também conhecido como Sasquatch ou Yeti, refere-se a lendas e relatos de uma criatura grande e peluda que habita as florestas e montanhas de várias partes do mundo, como América do Norte e Ásia. As descrições do pé grande variam, mas geralmente incluem uma criatura bípede, com mais de 2 metros de altura, coberta de pelos castanhos ou pretos. Muitas pessoas acreditam que o pé grande é um tipo de primata desconhecido, ou uma espécie evolutiva remanescente dos gigantes primatas que viveram na Terra no passado distante. Há muitos relatos de avistamentos do pé grande, alguns que datam de centenas de anos. No entanto, não há evidências concretas para provar a existência desta criatura. Muitas pessoas acreditam que as evidências mais convincentes incluem pegadas de grandes dimensões encontradas em áreas remotas e cabelos ou amostras de DNA, que supostamente pertencem ao pé grande. No entanto, a maioria dos avistamentos e evidências são considerados inconclusivos ou fraudulentos por cientistas e investigadores. A falta de evidências concretas e a impossibilidade de encontrar um espécime vivo ou morto dificultam a verificação da existência do pé grande. Alguns estudiosos argumentam que a lenda do pé grande é uma forma de mito moderno que reflete o desejo humano de acreditar em algo misterioso e desconhecido. Outros acreditam que o pé grande pode ser uma espécie real que ainda não foi descoberta e que precisa de mais pesquisas e estudos para confirmar sua existência. Em resumo, o mistério do pé grande continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Apesar da falta de evidências concretas, muitas pessoas acreditam na existência desta criatura e continuam a investigar e explorar as áreas onde acredita-se que o pé grande habita. Esfinge de Gizé. A esfinge é uma antiga estátua egípcia que fica localizada na margem ocidental do rio Nilo,
perto da cidade de Gizé, ao sul do Cairo. A estátua representa um ser mitológico com corpo de leão e cabeça humana, provavelmente a do faraó Khafre, que governou o Egito Antigo durante o Antigo Império. A Esfinge é uma das obras mais impressionantes da arquitetura egípcia antiga, com mais de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. A estátua foi esculpida em um único bloco de calcário e acredita-se que tenha sido construída há mais de 4.500 anos. Apesar de ser uma das obras mais famosas do Egito Antigo, ainda há muitas questões em aberto sobre a Esfinge. Por exemplo, a data exata da construção e o propósito da estátua ainda são incertos. Alguns estudiosos acreditam que a Esfinge foi construída como um guardião sagrado para o complexo funerário do faraó Khafre, enquanto outros acreditam que a estátua foi construída para representar o deus Sol Ra, ou para homenagear a deusa Sekhmet, que tinha uma cabeça de leão. Além disso, a Esfinge também guarda segredos em sua própria estrutura. Há túneis e câmaras subterrâneas dentro e abaixo da estátua que ainda não foram totalmente explorados e que podem fornecer informações valiosas sobre sua construção e finalidade. Recentemente, arqueólogos descobriram uma nova entrada na base da estátua que leva a uma série de túneis e câmaras subterrâneas. Essa descoberta levantou novas questões e teorias sobre a Esfinge. E a pesquisa nesta área continua, com o objetivo de desvendar mais informações sobre a história e o propósito desta imponente obra de arte. Assassinato de John Kennedy. O assassinato do presidente John Kennedy em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, é um dos crimes mais famosos e controversos da história dos Estados Unidos. O assassinato de JFK ocorreu enquanto ele estava em um carro aberto em um desfile pela cidade, quando ele foi baleado na cabeça e no pescoço. O presidente foi declarado morto pouco tempo depois. A investigação do assassinato foi liderada pela Comissão Warren, que concluiu que Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval e marxista que trabalhava em um prédio próximo à rota do desfile, havia agido sozinho no assassinato. No entanto, muitas pessoas têm duvidado da conclusão da Comissão Warren, levantando questões sobre a possibilidade de uma conspiração maior estar por trás do assassinato. Algumas teorias populares incluem a possibilidade de que a CIA, a máfia ou até mesmo o governo cubano possam ter orquestrado o assassinato, talvez como uma retaliação pelas políticas de Kennedy em relação a Cuba, à Guerra Fria ou à máfia. Outros teorizam que um segundo atirador poderia estar envolvido no assassinato, com base em análises acústicas de gravações de áudio do tiroteio. No entanto, muitos especialistas e investigadores concluíram que as teorias da conspiração são altamente improváveis, com base em evidências físicas e testemunhos de testemunhas oculares. Além disso, a divulgação de documentos do governo nas últimas décadas sugere que, embora possa haver mais informações a serem divulgadas, não há evidências concretas de uma conspiração maior. Em resumo, o assassinato de JFK continua a ser um dos eventos mais traumáticos da história americana, com muitas teorias e especulações sobre quem esteve por trás do crime. Embora a maioria das investigações oficiais tenha concluído que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, o mistério e a controvérsia sobre o assassinato permanecem, e o caso é frequentemente objeto de estudo e debate. Desaparecimento da civilização maia. O desaparecimento da civilização maia é um mistério que tem intrigado estudiosos por muitos anos. A civilização maia floresceu na região que hoje é conhecida como América Central, abrangendo partes do México, Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador, entre os anos 200 e 900 d.C. Os maias eram conhecidos por sua arquitetura avançada, conhecimentos astronômicos e matemáticos, e pela elaboração de calendários precisos. Eles construíram grandes cidades, com templos e palácios que ainda impressionam visitantes hoje em dia. No entanto, por volta do ano 900 d.C., a civilização maia entrou em um período de declínio. Muitas de suas cidades foram abandonadas e sua população diminuiu significativamente. As razões para esse declínio ainda não são completamente compreendidas pelos estudiosos, mas várias teorias foram propostas.
Uma das teorias mais comuns é que os maias foram afetados por mudanças climáticas que levaram a secas prolongadas e à escassez de recursos. Isso pode ter levado a conflitos internos e à guerra entre as cidades maias. Outra teoria sugere que as cidades maias foram afetadas por doenças, como a peste, que dizimou grande parte da população. Também há teorias que sugerem que as cidades maias foram abandonadas devido a invasões de outras civilizações, como os toltecas ou os xiximecas. Alguns estudiosos acreditam que a religião também pode ter desempenhado um papel no declínio dos maias, com a elite maia sendo vista como cada vez mais distante e opressiva pelos camponeses. Em resumo, ainda há muitas questões sem resposta sobre o desaparecimento da civilização maia. É provável que uma combinação de fatores, como mudanças climáticas, conflitos internos e invasões de outras civilizações, tenha contribuído para o declínio da sociedade maia. Mas o mistério em torno do desaparecimento dos maias continua a fascinar e intrigar estudiosos e pessoas em todo o mundo. As pirâmides do Egito. As pirâmides são estruturas monumentais construídas há mais de 4.500 anos, e sua construção ainda é considerada um dos maiores feitos arquitetônicos da história. As pirâmides foram construídas durante o período do Antigo Império Egípcio, e muitos egiptólogos acreditam que foram construídas por milhares de trabalhadores usando ferramentas simples, como alavancas e roldanas, para cortar e transportar pedras gigantescas. No entanto, há muitas questões em aberto sobre como os antigos egípcios conseguiram construir as pirâmides com tanta precisão e sem o uso de tecnologia avançada. Por exemplo, como eles foram capazes de cortar e transportar pedras que pesavam até 80 toneladas e como conseguiram colocá-las no lugar com tanta precisão que a maior parte das junções ainda é quase imperceptível. Algumas teorias sugerem que os egípcios usavam rampas para elevar as pedras e que os trabalhadores usavam cordas e roldanas para mover as pedras. Outras teorias sugerem que os egípcios usavam técnicas de corte de pedra mais avançadas do que as atualmente conhecidas. No entanto, ainda não há uma explicação definitiva sobre como as pirâmides foram construídas. As evidências históricas e arqueológicas disponíveis sugerem que a construção das pirâmides foi um processo complexo e trabalhoso, mas ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre a engenharia antiga utilizada pelos egípcios na construção dessas estruturas imponentes. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico entre Miami, Bermuda e Porto Rico, que ficou conhecida por supostamente ser responsável pelo desaparecimento de navios e aviões. Desde a década de 40, inúmeras histórias relatam desaparecimentos misteriosos nesta área, e muitas teorias têm sido propostas para explicar esses eventos. Uma das teorias mais populares é que o Triângulo das Bermudas é uma área de atividade paranormal, onde acontecem eventos sobrenaturais e inexplicáveis. Alguns especulam que as desaparições são causadas por atividades extraterrestres, portais dimensionais ou até mesmo pelo lendário continente perdido de Atlântida. Outra teoria é que eventos naturais incomuns, como ondas gigantes, furacões e correntes marítimas fortes, são responsáveis pelos desaparecimentos. Alguns pesquisadores também sugerem que o Triângulo das Bermudas está localizado em uma área com uma alta concentração de gás metano, que poderia causar a falha de motores de navios e aviões. No entanto, muitos especialistas rejeitam a ideia de que o Triângulo das Bermudas seja uma área perigosa ou incomum. Eles argumentam que as histórias de desaparecimentos na área são exageradas e que muitos casos foram mal documentados ou mal interpretados. A maioria dos acidentes na área pode ser explicada por causas naturais, como condições climáticas adversas ou falhas mecânicas em equipamentos. Até hoje, o mistério do Triângulo das Bermudas permanece um tema controverso e intrigante, com muitas teorias e histórias para explicar os desaparecimentos. Embora não haja evidências concretas para apoiar as teorias mais sensacionalistas, a área continua a ser estudada por cientistas e exploradores que tentam descobrir a verdade por trás desses eventos misteriosos.
Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para trazermos muito mais conteúdos interessantes para você.